uma administração financeira responsável e o apoio dos 24 deputados, a Assembleia economizou recursos e repassou 20 milhões de reais ao governo, que com uma contrapartida de 3 milhões adquiriu 150 ambulâncias. As ambulâncias são totalmente equipadas e 66 veículos já foram entregues às prefeituras. Ainda este ano, todos os municípios mato-grossenses receberão as ambulâncias para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento de maior complexidade em centros mais avançados. Além de elaborar e aprovar leis, fiscalizar o executivo, promover audiências públicas, instalar comissões parlamentares de inquérito e estar presente em todo o estado com o projeto itinerante, a Assembleia trabalha pelo bem-estar e a saúde da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, hoje o RDTV vai falar sobre a lei anticorrupção, sobre como as empresas, sejam as grandes e as pequenas empresas, podem se preparar para evitar algum problema nessa área, por exemplo, de envolvimento de dirigentes ou mesmo de funcionários. É também o chamado compliance. Vamos entender um pouco sobre esse assunto. Hoje nós recebemos aqui o secretário adjunto do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção do Governo, mas hoje ele está aqui mais como especialista, né, como é advogado licenciado, mas é especialista em compliance, Matheus Cunha. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. E vamos já iniciar explicando aí para o internauta o que é o compliance, que é uma palavra que vem sendo falada ultimamente, né, e para muitos ainda é algo que parece inatingível, né? Uma pequena empresa, por exemplo, ela pode ser acusada em situação de corrupção? Com certeza, né? O que a gente pode evidenciar hoje pela lei anticorrupção, a lei 12.846, é a sua abrangência máxima em relação a pessoas jurídicas, né? Uma empresa de grande porte, médio, pequeno porte, empresários individuais, organizações não governamentais, entidades sem fins lucrativos, e alguns estudiosos discutem até a possibilidade de se aplicar a partidos políticos. Por que não, se tem personalidade jurídica? Então a lei anticorrupção ela tem essa abrangência máxima. Qualquer personalidade jurídica, né, de fins privados, não se aplica à administração pública, mas qualquer personalidade jurídica de direito privado que pratique os atos previstos pela própria lei como atos de corrupção, podem se enquadrar na referida norma e podem sofrer as suas respectivas punições. Então, para as empresas e os empresários evitarem esse tipo de problema, o que é preciso? Como elas devem se preparar? Bom, com o advento da lei anticorrupção, uma lei de 2013, mas que ficou engavetada no Congresso Nacional desde 2010, sanções muito pesadas foram impostas pelas empresas que praticam atos de corrupção. Né? Quais são essas sanções previstas pela lei? Nós temos um processo administrativo de responsabilização que pode gerar publicação de uma decisão condenatória. Imagina você tendo que custear um jornal para dar divulgação que a sua empresa foi considerada corrupta, né? Corruptora, ou então publicar no próprio site da empresa: olha, sou uma empresa condenada pela lei anticorrupção. O risco reputacional da empresa é muito grande. Nós temos, ainda no processo administrativo, uma multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto da empresa. Hoje, no cenário econômico que nós temos, nenhuma empresa dá lucro líquido de 20% no ano, né? E pode sofrer uma multa que chega até esse patamar. Uma multa que pode quebrar a empresa dentro das realidades. Então, da mesma forma como a lei anticorrupção ela traz a sanção, ela traz a alternativa para a prevenção, que é a implementação interna nas empresas dos programas de compliance. Né? Então, a alternativa que o nosso legislador nos traz para que a empresa possa prevenir ou, na pior das hipóteses, detectar e remediar consequências advindas dos atos de corrupção é efetivamente a implementação de um programa de compliance. Mas não só um programa de compliance que exista, mas principalmente um programa de compliance que funcione, que tenha efetividade. Como seria esse programa? Bom, a própria lei dispõe que o programa de compliance ele se desenvolve através
através de pilares, né, que são elementos essenciais que devem ser estruturados dentro da empresa a fim de que o seu programa de integridade seja considerado efetivo. Eu trato nos meus artigos, enfim, nas minhas discussões, que o marco zero para um programa de compliance, o ponto inicial, é o chamado suporte da alta administração. O que seria esse suporte da alta administração, chamado lá fora de tone at the top, o tom vem do topo? É o apoio daquele que tem o poder de decisão dentro da empresa. Enquanto aquele que tem o poder de mando, aquele que define todas as estratégias, todas as ações da empresa, enquanto essas pessoas não tiverem a consciência de que a cultura corporativa mudou e que hoje quem não trabalha pautado na ética e na integridade está fora do mercado, o programa de compliance não vai sair do papel. O que a gente vê, efetivamente, são empresas hoje que contratam consultorias caras, de renome, mas que constroem programas de compliance aparentes. É o que a gente chama de compliance casca de ovo. A hora que você precisa, ele não funciona, ele quebra. E isso, para a lei, não é válido, né? A gente vê muito nos casos que são aí levados à mídia de corrupção, envolvimento geralmente de diretores, né, alto escalão de empresas, mas, por exemplo, um funcionário que está ali na base, que é um operacional, se ele se envolver numa situação de corrupção, essa empresa pode responder por essa situação? Com certeza. Né, a empresa responde pelos atos dos seus prepostos. Inclusive terceirizados? Inclusive terceirizados. Uma empresa hoje, por exemplo, que contrata um despachante, um contador, um advogado, um terceiro que presta serviços, se esse terceiro no exercício lá da sua atividade, agindo em nome da empresa, venha a prometer, oferecer ou até mesmo a entregar vantagem indevida a agente público para obter aí um benefício para a empresa pode e será responsabilizada. No Brasil a gente tem a cultura do jeitinho, de que consegue resolver tudo de uma forma um pouco não convencional, né, como na forma correta. E hoje isso é um risco para a empresa, porque a lei anticorrupção prevê que a responsabilidade da empresa é objetiva. O que é a responsabilidade objetiva para quem não entende um pouco de responsabilidade civil? Eu não preciso provar a culpa da empresa. Basta eu provar que o ato aconteceu. Quando a gente trata de lei anticorrupção com responsabilidade objetiva, a empresa não tendo que discutir a sua culpa num processo de responsabilização, somado ao fato de que o ato de corrupção não precisa ser materializado, uma simples promessa de vantagem indevida a agente público já configura o ato de corrupção, nós estamos, então, muito abertos para a incidência dessa norma. E eu acho que nenhuma empresa hoje quer sofrer uma punição de 20% de multa do seu faturamento. E aí, nesses casos, você falou, então, que um programa de compliance, ele não só deve existir, como ele deve ser colocado em prática. E a gente vê, então, que os seus dirigentes, né, nas empresas, eles precisam saber o que acontece em toda a sua empresa, né, em todos os setores de sua empresa. Como é que na prática ele coloca aí esse programa para todos os seus colaboradores? Tem que fazer um manual, tem que fazer reuniões, como é que isso é feito na prática, seja para o grande ou até para aquele pequeno empresário que tem um número pequeno de funcionários? Perfeito. Na implementação de um programa de compliance, dentro daqueles pilares que a lei determina, existem algumas medidas que servem para dar capilaridade, para que chegue a todos os pontos da empresa que ela mudou a sua posição no mercado. Medidas como criação de um código de conduta, definindo de forma muito didática, palatável para todos os colaboradores, que a gente tem empresas que têm, por exemplo, colaboradores com altos graus de instrução, né, são doutores, mestres, mas nós temos também aqueles servidores que têm uma dificuldade até para ler e escrever. Então, a empresa ela tem que criar um código de conduta que é voltado para todos os seus colaboradores e que não preveja só ações, mas que preveja também que eles têm que entender o que é o código de conduta. Né? Nós temos algumas empresas, por exemplo, da época de consultoria, porque eu estou licenciado no momento, que a gente buscou alternativas como, por exemplo, histórias em quadrinho, para poder dar divulgação a esse código de condutas, para que a mensagem final
chegue a todos de uma forma palatável, né, compreensível. Outras medidas são fundamentais também, como, por exemplo, a capacitação e o treinamento. Né, os colaboradores da empresa, eles têm que passar por treinamentos, né? Cada um tem uma atividade que é peculiar, cada um aí desenvolve uma função dentro da empresa, cada um interage de uma forma com a administração pública, onde advêm os riscos de corrupção. Então, essas capacitações servem para levar a todos da empresa quais são os limites, quais são as condutas, qual é a nova perspectiva da empresa com essa integridade, essa ética corporativa. Matheus, agora a gente trazendo um pouco para a nossa realidade hoje, né, e a gente sabe que a corrupção, ela vem sendo muito debatida desde a implantação da lei, mas ela também ela tem uns braços que a gente tem visto muito em voga agora, a relação com o direito eleitoral, com, né, os partidos políticos. Você até citou aí, o partido é uma pessoa jurídica, ele pode responder. Qual a sua avaliação como estudioso dessa situação atual que a gente vê? A gente vê no Congresso Nacional a discussão, né, de alteração da lei anticorrupção, ao mesmo tempo tendo que votar medidas anticorrupção propostas aí pelo Ministério Público Federal. Você acredita que está sendo colocada em prática realmente? Essa lei ela está sendo efetiva? Olha, eu vejo que hoje nós vivemos um momento de crise. Não crise financeira, porque essas acho que todo mundo vive no dia a dia, né? Já está cansado de saber. Mas eu falo crise enquanto Estado. Porque nós temos um regime constitucional, com garantias, com princípios, normas basilares, e que garante ao Estado o poder de soberania, né? Então, por meio da política, que o Estado, a soma de política e poder, que o Estado garante esse controle. E hoje nós vivemos uma crise política. Primeiro, por parte da sociedade, que cada vez mais se distancia dos debates políticos, perde o interesse, se sente desmotivada, mas principalmente porque aquele que representa o cidadão hoje, que deveria agir em nome da sociedade, sofre conflitos de interesse a todo momento. Né? Então, assim, tem que estabelecer medidas rígidas para atos que talvez ele já tenha praticado no passado. Então, o que a gente vê efetivamente é esse conflito de interesses. O do cidadão que praticou uma irregularidade com o mesmo cidadão que está ali representando o público, a sociedade e buscando melhores medidas para a sociedade. O projeto das 10 medidas é um projeto com legitimidade social. É um projeto de lei que partiu de assinaturas da sociedade para o Congresso Nacional. Não é um projeto de lei com iniciativa do Legislativo, do Executivo, é com a iniciativa da sociedade. Né? E utilizar esses mecanismos propostos nas 10 medidas para aprovar de afogadilho benefícios para quem já praticou irregularidades no passado é temeroso. Né, e acho que agrava ainda mais essa crise política que assola aí o nosso país. Na sua visão, o que ainda é preciso para que a lei anticorrupção seja realmente aplicada, seja mais efetiva aí na punição dessas pessoas, enfim, de empresas, partidos que são envolvidos em corrupção? Olha, eu acho que se a gente pode achar uma mãe para a corrupção é a impunidade. Né? Eu acho que uma pessoa, a hora que ela se dispõe a praticar um ato de corrupção, ela tem que pensar se a corrupção é viável. Né? E a impunidade, ela viabiliza esses atos de corrupção. O que a gente vê hoje são as reestruturações das instituições, né? Vemos a Polícia Federal ganhando autonomia, força, o Ministério Público ganhando cada vez mais força de atuação, independência, e isso é importante. Mas eu vejo hoje o caminho, a solução para todo esse problema não é a repressão. Punir é educação pelo medo. E eu tenho oportunidade, trabalho com educação há mais de 10 anos, sou professor em universidades, enfim. E aí o que a gente vê é que a educação pelo medo ela não funciona, porque ela não ensina. Ela pune, ela cria um receio, mas ela não ensina verdadeiramente. Né? Você, por exemplo, colocar no Código de Trânsito que não usar cinto de segurança gera multa, é uma educação pelo medo. Mas você ensinar para uma criança lá na escola, olha,
se você não usar cinto de segurança e o papai bater o carro, você pode machucar. Então você está conscientizando a criança da importância do cinto de segurança. A corrupção da mesma forma, né? A gente vem com atos de corrupção que vem desde a época do Brasil colônia, né? Por exemplo, o nosso primeiro ouvidor-mor foi condenado por corrupção em Portugal e veio cumprir a pena no Brasil. E virou a maior autoridade da coroa portuguesa na colônia brasileira. Então, assim, a gente vem com a corrupção sendo fomentada por séculos e séculos, e hoje a gente chega no momento de basta, né, de que não dá mais. Então, o papel da repressão é importante, porque a impunidade ela fomenta ainda mais a corrupção, mas a prevenção ela é fundamental, para que a gente comece a trabalhar na sociedade de mamando a caducando, que a realidade mudou, que a gente precisa reestruturar, a gente precisa mudar os nossos valores e principalmente que cada cidadão tem a sua contribuição a ser feita. É verdade, é uma cultura que tem que ser modificada, porque como você disse aí, vem desde o Brasil colônia, né? E aí cada pessoa no seu dia a dia, nas pequenas coisas, pode então mudar essa cultura, né? São as pequenas corrupções que geram as grandes corrupções. Como, por exemplo, falsificar uma carteira de estudante, um atestado médico para poder faltar no trabalho, né? Colar na prova, sou professor universitário, nós estamos em período de prova, né? Então essas pequenas corrupções, elas acabam gerando corrupções de patamares maiores. Começa assim, nas pequenas, depois está pagando uma propina para o guarda, para o policial, para não tomar uma multa, e aí daqui a pouco está fraudando uma licitação, né? Está pagando uma propina para um agente público para obter uma contratação com a administração pública, está financiando um político para obter vantagem no Congresso Nacional. Então, o que a gente vê é corrupção que nesse crescimento exponencial ela opera-se dessa forma na sociedade. Está ótimo. Matheus, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações, essas orientações que a gente acredita que são muito importantes e é um debate, né? Que a gente precisa levar às pessoas, precisa buscar essa conscientização e a gente agradece muito, então, essa sua disponibilidade. Me coloco inteiramente à disposição para debater o assunto. Tenho viajado bastante para discutir esse tema, que é um tema novo. Eu gostaria de colocar à disposição aqui um canal. Eu criei um canal de comunicação sobre compliance, chama Falando de Compliance. Né? Nós temos uma página no Facebook, temos um Instagram, temos um blog também. Então as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre compliance, quiser acessar ou até mesmo quiser contribuir de alguma forma com algum texto ou uma informação, a gente está lá nas redes sociais. Falando de Compliance. Que ótimo, parabéns, obrigada. Obrigado a vocês. Nós conversamos hoje com o Matheus Cunha, que é um especialista em compliance. Hoje ele está como secretário adjunto do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção do Governo do Estado, é advogado licenciado, professor, e aí trouxe pra gente aí mais essa dica, mais essa novidade. Você que nos acompanhou aí, você que é pequeno empresário, você que é médio ou grande, tem grandes empresas aí sob a sua batuta, digamos, né? Você pode procurar informações falando de compliance. Você pode procurar nas redes sociais, quem não sabe aí, tá aí o caractere, né, falando de compliance. Compliance se escreve compliance e você pode então buscar informações. Não espere que a sua empresa, por meio de algum terceirizado, de algum funcionário ou de algum diretor, seja envolvida em casos de corrupção. E você como cidadão, também eu como cidadã, nós temos que tomar esse cuidado de mudarmos essa cultura na nossa casa, a partir de nós. E quem sabe a gente consegue aí trazer um pouco mais de esperança para esse Brasil que está tão ferido, né, com tantos casos, tantos escândalos. Vamos compartilhar a nossa entrevista? Acesse o RD News, RD TV ou o canal do RD News no YouTube e a gente se vê na próxima.